Olá, paz a todos e a todas. Estamos começando mais uma aula da nossa EBR, Escola Bíblica Redenção, e nós vamos dar continuidade ao estudo que nós começamos na semana passada. Semana passada nós falamos sobre o amor. Eu estou tratando da virtude, amor, e semana passada nós falamos sobre crescendo no amor, o que é necessário para que nós possamos crescer no amor. Então, hoje eu vou dar continuidade a esse estudo, então o tema hoje é Crescendo no Amor, parte 2, tá bom? Eu sei que a prática do amor é algo bíblico, mas certamente, como eu já disse no estudo passado, é um dos maiores desafios para nós seres humanos. Por que é um grande desafio amar? Por uma questão simples, porque é algo que está desvirtuado na nossa natureza. Quando o ser humano rompe a sua relação com Deus de amor no jardim, então o que acontece? O amor deixa de ser algo simples para nós. Deixa eu tentar explicar isso para que você compreenda qual é o tamanho do desafio que nós temos no que diz respeito ao amor. Deus cria o ser humano e coloca o ser humano no jardim. E ele faz isso com a intenção de se relacionar em amor com este ser humano. Então, a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, criam homem e mulher, e não só isso, mas toda a criação, e estabelece um relacionamento perfeito com esta criação no jardim. E em um determinado momento, o ser humano toma uma decisão que rompe essa relação perfeita e amorosa com Deus, lá no Jardim do Éden. E por isso, ali segundo o relato de Gênesis, ele é expulso do jardim. Eles são expulsos do jardim. Então, aquela condição de relação, de amor, que era perfeita não só de Deus com o ser humano, mas do ser humano com Deus e do ser humano com a criação de Deus, ela deixa de existir. Entra então em jogo o quê? Uma relação deturpada, corrompida de amor. Eu sempre digo que é interessante a gente parar para pensar que o primeiro relato de uma morte nas Escrituras é um irmão matando o outro por inveja. Então você percebe como que há um desvirtuamento completo do amor por causa do pecado. Então, por isso, quando eu falo em amor, eu sei que nós estamos lidando talvez com um dos maiores desafios que nós temos como cristãos. Insisto, porque isso vai contra até mesmo a nossa natureza por causa da mancha do pecado, porque a nossa natureza caída, mesmo sendo redimida pelo sangue de Cristo, nós estamos em constante transformação, tá? Então, temos esse desafio que é crescer no amor e não é simples, tá bom? Então, nós precisamos sim pedir ajuda a Deus para que Ele nos ajude a crescer no amor. E para que isso aconteça, a gente tem que entender princípios bíblicos que podem nos ajudar nesse sentido. No último estudo, eu falei sobre 3 atitudes que podem nos ajudar a crescer no amor. A primeira atitude foi buscar a referência correta. A referência correta é Deus, tá bom? A segunda atitude foi compreender que o amor é incondicional. Não se pode estabelecer condicionalidades para amar, porque se tem condição, não é amor, ok? E a última virtude que eu falei no último estudo, semana passada mesmo, foi que nós precisamos entender e aprender que amor gera amor. À medida que nós somos amados por Deus, isso vai refletir na nossa relação e entendemos esse amor que Deus derrama sobre nós, vai refletir no nosso amor ao próximo, tá bom? Então, hoje eu quero dar continuidade a esse estudo, trazendo para você mais alguns princípios sobre como crescer no amor. Eu gostaria de compartilhar com vocês, então, aqui na sequência,
Como crescer no amor? Eu quero dar mais 3 respostas a essa pergunta. Como eu falei, nós falamos no estudo anterior e eu trouxe 3 respostas, 3 atitudes, né, que podem nos ajudar a crescer no amor, e eu quero trazer mais 3 atitudes que podem nos auxiliar nesse sentido. E eu vou dar continuidade usando o mesmo texto que eu usei semana passada, tá? No último estudo. Eu estou em 1 João 4. No estudo passado, se eu não me engano, eu usei o versículo 11, não, o versículo 10 e o versículo 11, se eu não me engano. Se eu estiver errado, me perdoem, tá bom? Mas hoje eu vou usar 1 João 4, do versículo 12 ao versículo 18, tá bom? Eu não vou ler o texto todo, eu vou ler à medida que eu for usando, tá? Mas aí para você entender que esse estudo ele começa, se eu não me engano, em 1 João 4, 10, eu acho que é isso. E ele vai até o versículo 18, tá bom? Na verdade, ele vai até um pouquinho além, mas nesse momento eu quero reforçar isso aí, ok? Então eu quero dar aqui algumas respostas para isso. Como crescer no amor? A primeira resposta é dedicando-se ao desenvolvimento do amor. Versículo 12 diz assim, eu estou usando NVT, tá bom? Diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós a expressão plena, tá bom? E eu gostaria de ler a NVI para ficar mais claro para você ainda o que eu quero dizer. A NVI diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Tá bom? Então, o que a Bíblia está nos dizendo aqui? Que se nós entrarmos na dinâmica espiritual do amor, ou seja, entendemos que devemos amar um ao outro, entender que o amor de Deus permanece em nós em função disso, entender que Deus nos ama, que Deus é amor, ou seja, entrarmos na dinâmica espiritual do amor. Uma consequência disso é que o amor vai sendo aperfeiçoado nas nossas vidas, ou seja, ele vai chegar à expressão plena, como diz aqui na tradução NVT. À medida que nós abrimos o nosso coração ao próximo, né, o Deus que é amor, como a própria palavra diz, ele vai nos aperfeiçoando, ele vai nos capacitando a amar. Ou seja, a coisa mais interessante sobre o amor é que o amor pode ser aprendido e ele pode ser desenvolvido. É interessante porque existe uma característica que as pessoas se perdem um pouco nisso. As pessoas tendem, preste muita atenção nisso, as pessoas tendem a romantizar excessivamente o amor. Nada contra, né, uma pitada de romantismo no amor, mas o amor, ele é uma virtude, ele não é um sentimento. O amor é uma virtude que precisa ser desenvolvida como qualquer outra virtude na nossa vida. Então, me parece que hoje, né, em função do próprio discurso popular a respeito do amor, aquilo que vemos nas redes sociais, aquilo que vemos, enfim, no nosso entorno, romantiza excessivamente o amor e transforma o amor num sentimento. Na verdade, o nome disso é paixão. E a paixão, sim, é um sentimento que ele pode ser avassalador num minuto e no outro ele pode ser completamente destrutivo. O amor não. O amor é uma virtude e, portanto, ela pode sim ser desenvolvida. E à medida que nós vamos abrindo o nosso coração para a ação de Deus em nós, à medida que nós vamos abrindo o nosso coração para que Deus possa nos ensinar a amar ao próximo e entender que ele é amor, então nós vamos aprendendo e desenvolvendo amor.
Parece ser uma coisa que não combina, né? Falar sobre amor e falar sobre aprendizagem e desenvolvimento do amor. Parece que torna o amor algo muito frio. Não, e não torna. Na verdade, torna o amor concreto. Por romantizar excessivamente, o amor perde significado, porque o amor não pode ser excessivamente romantizado. Na verdade, eu vou até ser um pouco mais claro na minha colocação, que talvez muitos possam até discordar disso. Amor romantizado não é amor, é paixão. Amor é prático. Amor, ele é virtude. Amor, ele se reflete no dia a dia, nas escolhas, nas decisões, na visão de mundo. Então, quando você romantiza muito essas coisas, você talvez não vá conseguir chegar naquilo que precisa. Então, para responder a pergunta como crescer no amor, eu tenho uma resposta para você. Dedique-se ao desenvolvimento do amor, para que ele chegue à expressão plena. E só para reforçar, tá? Esse ponto, é muito importante dizer o seguinte, que é importante reforçar que amar tem relação direta com humanizar. Ou seja, nós não podemos olhar o outro apenas como um ser quase que inanimado, entende? E sim como alguém que necessita ser amada. O que eu estou dizendo é que hoje as relações humanas, elas se tornaram frias. A gente tem que parar e fazer uma avaliação clara disso. As relações humanas se tornaram frias, se tornaram... a base das relações se tornou algo muito complicado. Interesses pessoais, própria satisfação, egoísmo, enfim, coisas que não estão na essência do amor. Então Deus nos manda amar, o texto diz, se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós porque Ele é amor, né? E o seu amor chega em nós à plena expressão. Não tem como a gente se desenvolver no amor se a gente não conseguir perceber o outro, humanizar o outro, enxergar o outro. E aí, então, deixar de objetificar. Acho que essa é a palavra mais certa que eu deveria usar. Não é nem quase olhar como um ser inanimado, mas objetificar o outro. Ver o outro apenas como algo que serve para nossa satisfação pessoal. Quando tem esse tipo de relação, não tem amor. Não tem amor. Isso aí é uma coisa que é uma corrupção, né, da essência do amor. Tá bom? É muito importante dizer isso. Lembre-se, Deus deixou claro. Como é que alguém pode falar que ama a Deus se não ama o seu próximo? Então é impossível você desumanizar, você objetificar o outro e dizer que ama a Deus. Não tem como. Então, entenda. Para crescer no amor, nós precisamos nos dedicar ao desenvolvimento do amor. E este amor, ele vai se manifestar em relação ao próximo e, é claro, também com relação a Deus. Tá bom? Então, essa é a primeira coisa o primeiro princípio que nós vemos aqui no texto, ok? A segunda resposta que nós encontramos para a pergunta como crescer no amor é a seguinte: permitindo que o Espírito Santo realize a sua obra. Versículo 13, vamos ler lá. Diz assim: Deus nos deu seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Amém. Nós sabemos que Deus, a Trindade divina, prometeu o Consolador. A Bíblia nos diz que Jesus falou: eu vou para o Pai, mas vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. E nós sabemos que o Espírito Santo de Deus habita em nós. E a certeza de que o Espírito Santo habita em nós também nos dá a certeza de que podemos ser aperfeiçoados e crescer no amor. E aqui eu quero focar, né, num aspecto muito específico da obra do Espírito Santo, tá? Porque eu falei assim, que uma das respostas para a pergunta como crescer no amor é permitindo que o Espírito Santo realize a sua obra. Mas a obra do Espírito Santo é muito ampla.
os dons são do Espírito, certo? Existem muitas ações pertinentes ao Espírito Santo, ao Deus Espírito, tá bom? Mas aqui eu quero focar naquilo que o autor, aqui João, está escrevendo. Ele está falando sobre amor. E ele diz aqui no versículo 13 o seguinte, como extensão do que ele está falando, tá? Não é uma coisa à parte. Ele diz, Deus nos deu seu Espírito, como prova de que permanecemos nele e ele em nós. É como se continuasse aqui o assunto sobre amor. Então, eu entendo, queridos, que a única maneira de nós crescermos no amor é entrando em contato com a nossa interioridade. Olha que coisa linda. E como nós vamos entrar em contato com o nosso ser interior? Por intermédio do Espírito Santo. Essa é uma das funções, uma das ações do Espírito Santo de Deus em nós. É que ele faz com que nós tenhamos a capacidade de olhar para dentro de nós e perceber quem nós somos, né? E não apenas mostrar aquilo que existe de bom dentro de nós, mas aquilo também que precisa ser transformado dentro de nós. Quando eu falo que nós devemos entrar em contato com a nossa interioridade, eu não estou propondo para você uma ego trip. Chique, né? Ego trip. Não. Esse discurso meio coaching, meio místico, meio de autoajuda não funciona, tá? Seja a melhor versão de você mesmo. Respire fundo e esvazie sua mente e entre em contato com o seu ser interior. Esquece isso. Desculpa, quem faz isso, beleza, ok. Mas esquece isso. O que você vai encontrar quando você fizer isso é você mesmo. E o que a gente não tem que encontrar somos nós mesmos, porque nós, olha que loucura, nós escondemos de nós mesmos quem nós somos. Nós somos os nossos maiores sabotadores. É louco, né? Parece conversa de doido, mas é verdade. Então, se eu falo assim, eu preciso entrar em contato com a minha interioridade, eu não consigo fazer esse caminho, porque se eu fizer esse caminho, o que vai acontecer é que eu vou para o lugar errado. É mais ou menos aquele turista que só visita os pontos conhecidos do lugar que ele está turistando. Ele só vê aquilo que ele quer ver. Entende? É mais ou menos aquele turista que vai em Paris e acha que Paris é a Torre Eiffel. Mas ele não entende que Paris tem regiões de miséria. Entendeu? É mais ou menos aquele turista que vai nos Estados Unidos e acha que os Estados Unidos é Los Angeles. É aquele parque famoso ali em Nova York, eu esqueci o nome agora. O Central Park. Que acha que a avenida principal, a Quinta Avenida, né, se eu não me engano, é os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm bolsões de miséria terríveis, mas isso não faz parte da rota do turista. Então, se você turistar para dentro da sua alma, sendo guiado por você mesmo, você só vai encontrar os pontos turísticos. Os lugares sujos e miseráveis vão ficar fora do roteiro. Deu para entender? Por isso, o melhor a ser feito é você permitir que o Espírito Santo realize a sua obra. Qual é a obra do Espírito Santo? Descortinar quem nós somos diante dos nossos olhos. Isso é doloroso, isso é complicado. Mas é assim que nós vamos descobrir coisas que nós temos dentro de nós e que precisam ser jogadas fora. É assim. É um conselho simples, mas de difícil aplicação. Por quê? Porque existem muitos sentimentos interiores, muitos comportamentos dentro de nós que nós praticamos e nem percebemos que precisam ser deixados de lado para que o amor seja aperfeiçoado. Por exemplo, temos que deixar de lado a inveja, precisamos deixar de lado os ciúmes, precisamos deixar de lado esse desejo compulsivo por competir com o outro, precisamos deixar de lado o rancor, precisamos deixar de lado a injustiça e por aí vai. Como nós vamos fazer isso? Pegando nós
Deixa eu tentar explicar. Eu, sendo o guia da minha própria viagem ao meu interior, não vai dar certo. Então, quem tem que me guiar por esta viagem complicada à nossa interioridade? O Espírito Santo de Deus. Ele é capaz de fazer isso com perfeição. Então, se nós queremos crescer no amor, permita que o Espírito Santo realize essa obra, de levar você a se encontrar com você mesmo, tá bom? E para encerrarmos, eu gostaria de dar mais uma resposta para a pergunta: como crescer no amor? A resposta é a seguinte: cultivando um relacionamento com Deus. E eu gostaria então de ler o versículo 16 até o 18, tá bom? Vou pular alguns versículos aqui e vou já para o 16 e vou ler até o 18. A palavra de Deus diz assim: sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Como Jesus viveu nesse mundo, baseado no amor dele por Deus e baseado no amor. Este amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Ok? Então, é importante a gente fechar esse estudo e essa questão de como crescer no amor falando o seguinte: se eu quero crescer no amor, eu preciso cultivar uma relação com Deus. Por quê? Porque é uma questão simples. Preste atenção. Nós precisamos entender que nós sempre vamos refletir o comportamento daqueles que mais nos influenciam. Portanto, se nós temos um relacionamento verdadeiro com Deus, que é amor, então amaremos. É uma relação muito simples. Não tem segredo. É assim, eu quero amar, eu quero aprender a amar, eu quero crescer no amor. Bom, as Escrituras dizem que Deus é amor, né? As Escrituras dizem que sabemos quanto Deus nos ama, no versículo 16, e confiamos no seu amor. Diz que Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. E à medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Ou seja, não há condições de nós crescermos no amor se nós não estivermos cultivando um relacionamento verdadeiro, pessoal, honesto, íntimo, baseado no temor, baseado nas Escrituras, com Deus. Como nós vamos crescer no amor? Se nós não estivermos em contato com a fonte. Sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer é uma coisa muito comum e que tem acontecido. As pessoas estão refletindo aquilo ou aquele ou aqueles que mais os influenciam. Logo, muitas vezes elas são um reflexo de algo imperfeito e, portanto, não refletem a perfeição do amor. Eu não sei se eu estou sendo confuso, mas eu vou explicar. É assim, se eu me relaciono com Deus e Deus é tudo para mim, logo ele é o meu ponto de referência. Se Deus é amor, eu estou sendo aperfeiçoado no amor, estou sendo aperfeiçoado na minha relação com Deus e estou sendo aperfeiçoado no meu amor com relação ao outro. Se eu não estou me relacionando com Deus e o meu ponto de referência são outras pessoas,
ou outras ideologias, ou outras formas de pensar, logo, este amor que eu manifesto neste mundo, ele é imperfeito, porque o único que possui amor perfeito é Deus. Olha, e tem acontecido muito isso. Muitas pessoas falam assim, eu sou cristão e eu amo. Porque eu amo a Deus, logo eu amo meus irmãos. Só que na prática não é isso que nós vemos. Na prática o que nós vemos é discriminação, na prática o que nós vemos é preconceito, na prática o que nós vemos é discurso de ódio, na prática o que nós vemos é elitismo, a escolha de um em detrimento de outros, na prática o que nós vemos são essas coisas. Então, onde está o problema? O problema está exatamente no fato de que as pessoas não estão cultivando um relacionamento com Deus. Logo, elas não estão refletindo o caráter de Deus e o amor de Deus. Elas estão refletindo a opinião do seu líder, a ideologia do seu líder, a mentalidade do seu líder ou da sua denominação, ou da denominação religiosa. Elas estão refletindo a forma de pensar dos seus ícones e dos seus ídolos seculares, ou gospel, tanto faz. Elas estão fazendo isso. Logo, Deus fica de lado. Eu quero dizer para vocês, eu não tenho nenhum ídolo. Eu não tenho. Eu tenho abominação à cultura da idolatria. Eu brinco aqui em casa que eu sou fã do Sylvester Stallone. E sou fã mesmo, gosto de Sylvester Stallone, acho uma figura interessantíssima. Mas isso tem muito a ver com uma brincadeira. Eu brinco aqui em casa que eu sou, vou falar, e desculpe se alguém se escandalizar com isso, porque isso hoje escandaliza as pessoas, engraçado, né? Eu sou fã do Lula, porque é um presidente que veio do Nordeste, semi-analfabeto, chegou onde chegou, fez muito pelos menos favorecidos, criou políticas públicas muito importantes, claro que errou, mas eu sou fã dele. Mas assim, gente, minha relação com o ser humano nunca vai ser uma relação de idolatria. Eu sou corintiano, mas eu não tenho idolatria com o meu time. Que mistura, né? Eu não tenho idolatria, porque a cultura da idolatria não me pertence, não faz parte de mim. Eu acho até ela meio boba, tá bom? Eu acho ela até meio boba. Eu só tenho adoração, eu só me inclino diante daquele que é maior do que eu, que é Deus. O resto é todo mundo mortal como eu. Fim. Ah, mas você acha... Não, eu sou assim. Pergunte para o meu filho, pergunte para minha esposa, quem convive comigo. Acabou. Para mim, a coisa mais triste que existe é eu ver assim. Eu vejo às vezes televisão, está mostrando que agora vai ter um show. Estava tendo um show no Brasil, ou está tendo um show Lollapalooza, está acontecendo? Acabou. Mas está anunciando no canal aqui de televisão, na Max, eu não sei onde é. A turnê mundial da Taylor Swift. Acho que é isso mesmo, né? Eras Tour. É isso? Falei certo? Então, é uma cantora pop, conhecida mundialmente, que lota estádios por onde vai. Gira uma receita financeira absurda. Mas eu fico parando para ver, eu vejo o comercial, né? Quando passo o comercial, eu fico vendo assim a relação de idolatria que existe dos seus fãs com ela. Eu falo assim, meu Deus, que coisa insana, que coisa doente. É um ser humano, como eu, sujeito às mesmas fraquezas que eu. Posso gostar, eu não gosto, tá? Nem conheço, por favor, eu não conheço nenhuma música, tá? Não estou criticando a artista, porque eu não conheço nenhuma música dela. Eu estou criticando a cultura de idolatria, que reflete na forma que nós pensamos, na forma que nós agimos, na forma que nós somos. E logo atinge a forma que nós pensamos o amor. É isso.
Então, o nosso ponto de partida é Deus. Cultivando uma relação com Deus, logo nós vamos ter o ponto de partida correto. Nós vamos ter condições de refletir um amor perfeito, entenderam? E só para terminar aqui esse ponto, eu quero dizer uma coisa. O versículo 18 diz assim: esse amor, que é o amor que nós recebemos, né, de Deus e que se manifesta em Cristo, não tem medo, pois o verdadeiro amor afasta todo medo. Se temos medo é porque tememos o castigo. Isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor, e é verdade. Amor, onde existe medo, não existe amor. Existe submissão servil. Entenderam? Onde existe medo, não tem amor. Se na sua relação com Deus existe uma sombra de medo, você ainda não aprendeu o que é amor a Deus. Você tem uma relação de medo com Deus. A sua relação está deturpada com relação a Deus. Se você tem uma relação com uma pessoa onde predomina o medo, você não tem amor por essa pessoa, você tem medo. Logo, é uma relação de submissão servil. Entende? Não tem amor. Porque o amor lança fora todo medo, segundo a palavra de Deus. Dá para entender isso? Então, quando nós cultivamos o nosso relacionamento com Deus, nós vamos sendo livres dessas amarras, da idolatria, né, estúpida, da idolatria estúpida a outros seres humanos, do medo que nós carregamos dentro de nós, e vamos sendo livres para amar. Amar a Deus e amar as pessoas como elas são. E para concluir esse estudo de hoje, eu gostaria de só recapitular aquilo que eu falei e ler um texto bíblico, ok? Então, eu falei hoje, como crescer no amor, baseado em 1 João 4, de 12 a 18. Primeiro, dedicando-se ao desenvolvimento do amor. Segundo, permitindo que o Espírito Santo realize a sua obra. Terceiro, cultivando um relacionamento com Deus, tá bom? Esses foram os 3 princípios, as 3 respostas que eu trouxe hoje, e eu gostaria então de ler alguns versículos aqui para a gente encerrar este estudo, ok? De hoje. E está no próprio capítulo de João, 1 João 4, do versículo 19 ao versículo 21. Diz assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Interessante que, de uma certa forma, nós encerramos o capítulo 4 com uma espécie de um compilado, com uma espécie de um complemento de tudo que nós falamos. Que Deus nos ensine a amar e que nós possamos crescer no amor dia após dia, e que Deus seja glorificado na minha vida e na sua vida, tá bom? Encerro dizendo, esse estudo está nesta plataforma de vídeo, mas também está disponível nas plataformas de áudio, como Spotify, Amazon e Google Pad, se não me engano. Google Podcast. Eu estou interagindo com o Gabriel aqui, ele que me falou, tá bom? Então, só para você saber, plataforma de vídeo, YouTube, plataformas de áudio, Spotify, Amazon e Google Podcast, ok? Não deixe de ver e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço a todos.